Não sei se era o Manuel Bandeira ou o Paulo Mendes Campos, que dizia que ele não acreditava em nenhuma amizade criada em leiteria, que as amizades verdadeiras tinham que ser criadas em bares. E eu acho que a minha amizade com o Durango começou aí. Simão Pessoa, eu sou engenheiro eletrônico, tirei publicitário e atualmente sou escritor. E fui conhecer ele em termos políticos, né? Não sei se vocês lembram, porque vocês são muito jovens, mas, por exemplo, nos anos 80 havia várias tribos urbanas em Manaus e cada qual tinha o seu jornal. Então o PCdoB tinha a Tribuna da Luta Operária, os comunistas do PCB tinham a Voz da Unidade, os anarquistas tinham o Inimigo do Rei, as feministas tinham Nós Mulheres, os homossexuais tinham o Lampião da Esquina, o pessoal da comunidade socialista era ligado aos trotskistas, e a gente acabava se conhecendo num bar, e aí era o bar do Armando, que era o ponto de encontro desse pessoal. E aí, por exemplo, eu conheci o pessoal ligado ao Partidão, ao PCB, João Tomé, Orlando Farias, Nestor Nascimento, Milton Rodrigues, na minha época de CHL. Mas esse pessoal do PCdoB, Durango, Peron, Jorge Tasso, Maziz, Vanessa, Luciano Turti, Francisco Sávio, eu já conheci no barzinho. Depois tem um racha, os caras começam a mudar. Tem cada qual seu voo próprio. E o PCdoB resolve apoiar a oposição. A oposição nessa época, o candidato da oposição era o Arthur Neto, que era do PSB, e o Serafim Corrêa, do PDT. E eles vão enfrentar o candidato da situação, o candidato Gilberto Messina, que era o Amazonino Mendes, do PMDB, e o Vivaldo Frota, do PFL. E o Omar, que era do PCdoB, era uma das lideranças mais atuantes, cara que tinha encampado o movimento pela minha passagem, aquelas coisas todas, rompe com o PCdoB e vai apoiar o Amazonino. E aí ele vira pessoa não grata dos ex-companheiros deles, né, para o pessoal do PCdoB. E quando o Amazonino ganha, ele cria uma fundação para combater as invasões de terra que estavam acontecendo, que estavam desfigurando o bairro, e a cidade estava crescendo estupidamente na direção da Zona Norte e da Zona Leste, e dá para o Omar administrar isso, o Omar Aziz. E ele chama o Durango ainda era do PCdoB, ele chama o Durango, e o Durango também vira inimigo dos caras lá do PCdoB. E vai ser o diretor executivo dessa fundação, e eu acho que é a partir daí que ele começa a colocar os conhecimentos de estatístico nisso, porque eles tinham que descobrir as demandas do pessoal, né? Se vocês devem lembrar que o IBGE, quando chegava para te entrevistar, ele perguntava, ele via lá, é a casa de madeira, tem tantos quartos, aí perguntava, tem quantos banheiros, quanto é que o pessoal ganha e tudo mais. Era uma coisa assim presencial para aquele momento. O Durango inova nisso, acho que aí vem o grande saque. Ele chega lá com aquele pessoal lá e diz, o que você queria que o governador fizesse para melhorar a sua vida? E aí o cara fala, está faltando posto policial aqui, está faltando lâmpada de iluminação. Tá... E os caras davam uma série de demandas que ele levava e ele começou a compilar isso. Então ele virou o que a gente chama hoje de um algoritmo do Google naquela época. Porque ele começou a entender o que a população da periferia queria. E ele já tinha antes feito um negócio mais interessante ainda, em 86, que era, ele pegou, isso foi um saque assim, de gênio, ele pegou assim, todos os votos que tinham tido na eleição de 82, foi para casa, aí compilou aquilo, aí espalhou, fez um Jefferson por bairro. Olha, Gilberto Messina teve tantos votos aqui na Praça 14, José teve tantos. Fábio Luciano teve tantos votos não sei aonde. Então, quando você chegar assim, Durango, como é que está a situação do Gilberto Messina no bairro tal? Aí ele dizia, ele tinha esses dados. Ninguém tinha isso. Os dados estavam no TCE, mas ninguém tinha tido a inteligência de pegar isso para transformar numa coisa palpável, né? Uma coisa é te falar assim, olha, Gilberto teve 50 mil votos, sim, mas aonde? O Durango dizia, teve voto aqui, ali, ali. Mas o Durango já virou assim, para mim, um cara, esse cara é genial, esse cara é brilhante, esse cara que tem um saque desse. Ele desenvolveu o questionário, ele dava o treinamento do pessoal dele, ele criou toda uma estrutura que ele não mostrava, ele mostrava o resultado. E ele sempre acertava, né? Isso era o mais curioso. Eu dizia, tu é bom mesmo, cara. E ele começa a escrever sobre Manaus.
E o Durango faz o apanhado, belíssimo, com fotografias, mostrando como era, como está hoje e tal, que é uma viagem, né? E aí ele não para mais, né? Agora conversamos muito. Ele sempre foi um amigo muito próximo, né? Mesmo sem estar mais na parte da boemia e tudo mais, mas de vez em quando eu ligava para ele, ele me ligava, sempre que algum livro dele, ele me informava, olha, tem um livro e tal. O primeiro livro que eu escrevi sobre folclore político foi por causa dele. Ele falou, pô, mas tu sabe história de político pra cacete, pô, não tem nenhum livro contando essas histórias políticas. Então faz o folclore político do Amazonas. E eu fiz, e foi o primeiro livro assim que aconteceu. Aí eu fui convidado para a crítica, para escrever no jornal de domingo, sobre os causos políticos e tudo mais. Mas foi por causa do Durango. Se não fosse ele ter me dado esse toque, eu não teria feito. Então ele é muito importante na minha vida por isso. Ele sempre foi um cara assim, muito avançado para o tempo dele, assim, né? Então ele começou a descobrir, não sei como, mas aí ele começou a descobrir que a maioria desses blogs utilizava parâmetros falsos para dizer que tinha uma grande audiência, alguma coisa desse tipo, né? Todo mundo sabia disso. E o pessoal ficou com raiva quando ele denunciou isso. E começaram a bater. E prestei solidariedade a ele. Mas isso faz parte do jogo, né? Mas ele não é uma pessoa amável, Durango, né? Espirituoso. Cara, eu acho ele um visionário. Agora o visionário não é aquele cara com a cabeça nas estrelas. É um visionário com o pé no chão. Ele imagina as coisas, né? E depois faz. Eu acho que ele é realmente um empreendedor nato, né? Tantas pessoas tiveram oportunidade para fazer as coisas que ele faz e não fizeram. Então, na realidade, o pessoal tem inveja dele. Ele fez uma coisa que nem vamos falar os institutos clássicos que tinha aqui, Ibope, Datafolha, Gallup. Esses caras nunca tiveram coragem de fazer pesquisa no interior. O Durango foi o primeiro cara a fazer isso, com sucesso. E ele começou mandando gente para Parintins, para Manacapuru, para Itacoatiara, para Borba, para Tefé, para os grandes municípios. E, sei lá, em um ano ele já sabia tudo, quem é o cara que vai ganhar, quem vai perder, e o que o pessoal precisa, o que não precisa. Ninguém conseguia fazer isso. Eu acho que o Ibope nunca tentou nem Datafolha. E isso desperta raiva nas pessoas, né? Eu não sei qual é o método dele, mas ele fez um método científico que tem dado certo. E eu acho que o resto, o pessoal vai realmente continuar engolindo ele por muito mais tempo. Ele não está com cara de que pretende parar ou se aposentar. As poucas pessoas sabem que o Durango é poeta, né? E então, nos anos 90, ele, o Marco Gomes, o Carlos Araújo, lançamos uma série de livros chamado Poeta Tour, em que apareciam as poesias dele, do Gessi Nazareno. E depois, durante 2 anos, ele, o psicólogo saudoso, né, o psiquiatra Rogério Casado, que era chargista, ninguém também sabe que o Rogério era chargista, e o Marco Gomes fizemos um jornal de humor chamado Bodão na Lama, que era integralmente bancado pelo Durango. Eu fazia os textos, arranjava as fotos, mas é ele que diagramava, ele que rodava. E a gente fazia 200 cópias. E a gente distribuía no Bar do Amando, mas aí o pessoal que pegava, levava e fazia novas cópias e distribuía. E daqui a pouco tinha 5.000 cópias circulando na cidade. E era basicamente esculhambando com os políticos, ironizando e tudo mais. Isso acho que foi entre 95 e 97, mais ou menos. Está lá Simão Pessoa, Durango Duarte, Aurélio Casado, Marco Pontes. Mas levava o da esportiva, né? Era aquilo que na época depois o Caceta e Planeta, o Planeta Diário, aquele pessoal iam fazer. Né? É o humorismo verdade, né? Jornalismo mentira. Mas a gente gozava todo mundo, gozava Amazonina, gozava no Toque de Oliveira, Lupécio Ramos. E até porque ali o bar era a base da bica, né? Da banda independente Confraria do Armando, que a gente também fazia, eu era compositor, junto com o Mário Adolfo, o Edu do Banjo, o Mestre Pinheiro. E aí, mais ou menos, aquele humor que a gente fazia no jornal, a gente fazia nas letras, também ironizando os fatos políticos, tudo dá certo na vida dele, um caso excepcional. E continuar essa nossa amizade aí, por mais 40 anos, quem sabe.